nosso webinar em alguns minutos, né? A gente vai simplesmente estar aguardando aí mais a presença de outros participantes. Muito obrigado a todos vocês por terem, né, por estar participando do nosso webinar. Vou aguardar mais um minutinho. Ótimo. Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda mais uns segundos, né, eu gostaria simplesmente de dizer aí que a gente vai estar explorando hoje, né, vai estar explorando a nossa plataforma da BrowserStack, e a gente vem ajudando muitos clientes, né, a revolucionar o ambiente de testes com automação avançada e a inteligência artificial. E, obviamente, a gente vem ajudando aí a várias empresas, né, a garantirem mais qualidade, mais eficiência e mais velocidade no desenvolvimento. Bom, vamos iniciar aqui, né? Hoje a gente vai. O objetivo dessa webinar, né, que é o tópico que a gente vai cobrir hoje, é como a inteligência artificial está transformando a automação de testes para empresas modernas. Então, né, o nosso grande objetivo, a nossa meta é compartilhar insights valiosos sobre isso, como a BrowserStack pode otimizar os seus testes, melhorar a qualidade e acelerar o ciclo de desenvolvimento. Além disso, a gente vai ter aí também dois convidados super especiais, Débora Leonardo, né, que é gerente de engenharia do iFood, e também vamos contar com a presença de Márcio Cortes, que ele é gestor da área de experiência digital da Claro. Tá? Então, aqui sou o representante da Destaque, Mário da Rocha, e simplesmente quero deixar aqui o housekeeping para vocês. A nossa sessão será gravada, terá 60 minutos, mais ou menos. Essa gravação vai ser disponibilizada para todos vocês, e ao final a gente vai responder algumas perguntas aí. Então, por favor, fiquem à vontade e coloquem bastante perguntas no chat aí que a gente vai estar respondendo o máximo possível. Uma pequena agenda aqui, né? A gente vai fazer uma apresentação aí sobre a plataforma da BrowserStack. Depois a gente vai estar passando aí para o Márcio e para a Débora para alguns exemplos práticos. E também, ao final, como mencionei, teremos algumas perguntas para estar respondendo aí. Bom, então, vamos iniciar? Antes de iniciar aqui, só gostaria de deixar uma perguntinha no chat aqui para vocês, uma poll de pergunta a pergunta que vocês estão vendo aí vai ser qual atividade de testes você acha que a inteligência artificial pode simplificar mais no seu dia a dia. Então, por gentileza, né, façam seus comentários para que a gente possa estar entendendo melhor a necessidade de vocês. E iniciar, então, acho que é importantíssimo a gente iniciar aí demonstrando a liderança que a gente tem no mercado e a confiança dos nossos clientes, né? A BrowserStack conta com mais de 50 mil clientes ao redor do mundo e a nossa plataforma é utilizada aí por mais de 80% das empresas do Fortune 500. A confiança, né? A robustez da solução e também a oferecendo para atender a necessidade aí de todos os clientes, tá? Então, né, falando um pouquinho também da visão, do início da BrowserStack, né, para quem não conhece, a gente começou ali em 2011, né, e a nossa jornada começou com testes manuais. E isso, a gente teve um crescimento rápido e uma evolução muito grande na plataforma, né? E hoje atendemos aí 7 milhões de desenvolvedores que utilizam a solução e realizam aí mais de 1 bilhão de testes todos os meses. E também, né, somos uma empresa global, a gente a gente tem clientes aí ao redor do mundo, né, em mais de 135 países, e também estamos investindo fortemente na plataforma, principalmente na área de inteligência artificial, né, e temos aí o objetivo de expandir o nosso portfólio para mais de 20 produtos até 2026. Logicamente, né, essa expansão ela tem uma grande equipe por trás. A BrowserStack conta aí com mais de 700 engenheiros que ajudam a impulsionar, né, a evolução dessa tecnologia.
Só um minutinho aqui. Então, falando de AI, falando de, né, vamos dar um passinho para trás e vamos entender um pouco da evolução, né, da tecnologia. A gente entende aí, né, que começamos aí com testes manuais, mas teve uma rápida melhoria, né? A gente acabou fazendo com que teve a automação trouxe uma melhoria expressiva na eficiência e na cobertura dos testes, como a gente pode ver, né? E hoje temos a inteligência artificial e ela está revolucionando o setor, né? Ao permitir execuções mais rápidas, mais inteligentes, e logicamente isso tudo, né, com essa evolução, a gente espera aí ganhos na produtividade de até 50% até 2026. Então, o grande objetivo é ter uma cobertura de testes maior, uma produtividade também maior e um ciclo mais rápido, mais avançado. Então, falando dos avanços da tecnologia, né, a gente entende aí que a inteligência artificial ela evoluiu, né, evoluiu de machine learning para deep learning, e agora a gente está na era dessa AI generativa. E, logicamente, que os avanços atuais, né, eles focam muito em reduzir custos computacionais e aprimorar a capacidade de raciocínio dos sistemas de teste, né? Então, a gente vê aí que cada vez mais a gente vai ver modelos muito mais poderosos e eles estão transformando o fluxo de teste de trabalho e tornando aí cada vez mais preciosos e eficientes. Então, falando de avanços, a gente também fala do futuro. E a BrowserStack, como eu mencionei, está investindo muito na ferramenta, na plataforma, principalmente no tema AI, né? E a gente vê a inteligência artificial como uma colega de equipe e não como uma ameaça. Então, assim, o grande objetivo aí é que a gente está planejando, né, que a gente está trabalhando, é que os testadores eles poderão estar configurando, né, esses agentes de inteligência artificial para que possam estar criando e executando esses testes personalizados. Uma vez que esses testes estão configurados, né, os agentes vão estar funcionando de forma autônoma, garantindo mais eficiência e menos esforços manuais. E ao final desse ciclo, com o teste de observabilidade, será possível realizar revisões e promover melhorias contínuas. E isso tudo, logicamente, né, torna o papel do testador mais estratégico e focado na supervisão e na análise dos resultados. Então, né, vamos falar um pouco da inteligência artificial, da BrowserStack com a inteligência artificial. Logicamente, né, que todo o ciclo de testes ele será acompanhado, né, com a inteligência artificial, o que tornará os testes mais rápidos e, logicamente, de forma mais inteligente. Então, como a gente pode ver aqui, a BrowserStack ela vai estar, né, é uma plataforma completa de testes, então a gente não está se limitando simplesmente a testes funcionais, e sim a gente vai muito além, né? Hoje oferecemos aí um suporte para testes funcionais, acessibilidade, testes visuais, isso tudo garantindo, né, uma cobertura muito mais ampla. E também é importante mencionar que integramos com as principais ferramentas do mercado, como Selenium, Playwright, Appium, e logicamente que o nosso foco é estar proporcionando ciclos de testes mais rápidos e uma maior cobertura, né? E logicamente uma redução de custo para todos os nossos clientes. Então, a gente passa a mencionar um pouco, né, como funciona realmente a inteligência artificial dentro da BrowserStack. Obviamente, unificando os dados, né, isso permitirá que a nossa AI seja mais precisa e eficiente. Muitas empresas, elas enfrentam aí desafios com ferramentas fragmentadas, dificultando a análise e a optimização dos testes. Mas, com a plataforma da BrowserStack, você resolve esse problema ao configurar, ao consolidar todos os seus testes em um ambiente único, isso vai garantir uma maior eficiência na qualidade e, logicamente, tudo isso dentro de um ambiente protegido.
Quando a gente fala de inteligência artificial, obviamente, a primeira, né, pergunta que vem, segurança. Então, nós garantimos total segurança e privacidade dos seus dados. Não utilizamos os seus dados para treinar modelos de AI e, logicamente, você tem total controle sobre os recursos e poderá desativá-los a qualquer momento. E, obviamente, a Browser Stack ela preza pela transparência. Então, a gente fornece documentação detalhada e explica claramente, né, como funciona os nossos recursos. Então, é importante essa parte da privacidade. Então, a gente acaba trazendo aqui um pequeno case, né, alguns números aí que a gente trabalhou com os nossos engenheiros e também recolhendo feedbacks de clientes que a gente trabalha. Como a gente mencionou, né, a gente pretende ter um aumento aí de cobertura de 50% com a eficiência da inteligência artificial. Hoje, digamos que um QA ele vai estar rodando um ciclo de testes aí, ele pode levar de 2 a 3 dias, dependendo do volume. Com a plataforma da Browser Stack, com o mesmo volume, você consegue rodar em questões de minutos. O grande objetivo é atingir com inteligência artificial reduzir isso para segundos. Cobertura de testes também, digamos que potencialmente aí os clientes consigam ter uma cobertura de 65%, com a plataforma da Browser Stack você consegue atingir hoje já 92%. E estamos elevando aí, almejando chegar a 98% com a força da inteligência artificial. Tá? Então, e logicamente, é importante mencionar aí, né, que vocês podem estar montando uma stack de testes que o seu time precisa. É muito importante isso, com a plataforma da Browser Stack. E isso, né, vocês terão aí ciclos de testes mais rápidos. A gente oferece uma infraestrutura muito robusta, né, para todos os testes funcionais, aplicativos móveis. Nossa orquestração também é muito avançada e permite execuções em paralelas e com maior eficiência também. E com o teste de observabilidade, as equipes podem analisar falhas e optimizar continuamente esses processos de testes. E com a ajuda da inteligência artificial, né, a nossa inteligência artificial ela sugere testes automaticamente. Isso reduz muito o esforço manual. A gente vai ver alguns pontos com os nossos convidados. Então, continuamos aqui, né, para a cobertura dos seus testes. Como mencionado, né, a Browser Stack ela vai muito além de testes funcionais. Vocês podem estar testando testes de acessibilidade, visual, compatibilidade e performance também. E, obviamente, a redução do custo. É importantíssimo a gente mencionar, né, que com uma plataforma unificada, você reduz custo operacional, melhora a sua produtividade e, logicamente, né, conecta todas as equipes em uma simples, em um ambiente único, em um painel único, e isso acelera muito mais o fluxo de trabalho e a produtividade. Bom, pessoal, sei que eu fui bem rápido, eu vou estar passando aqui a palavra para o nosso amigo Márcio Cortez. Antes da gente, enquanto ele se prepara, a gente tem uma segunda pergunta que a gente gostaria de dar atenção de vocês para estar respondendo. E essa pergunta é: qual você considera a maior barreira para a adoção da inteligência artificial em testes? Então, eu vou deixar a pergunta aqui na tela de vocês, enquanto o Márcio prepara para começar a apresentação dele. Muito obrigado por enquanto. Boa tarde, pessoal. Acho que aqui já deu tempo de responder a pergunta, então, me apresentar, sou Márcio Cortez, sou coordenador aqui de canais digitais do e-commerce da Claro Brasil, né? E eu vou pegar aqui para pincelar um pouquinho do que é a IA, esse ciclo de testes e como isso está mudando aqui as empresas, e a gente vai mostrar também uma prática aqui para simples, mas uma prática que é bem interessante, né? Então, vamos começar com um pouquinho de história, que acho que é importante a gente ver. A gente começa aqui lá nos anos 70 a fazer teste. Então, a gente começou a se preocupar com qualidade
e começa a perceber que a gente precisa testar as coisas. E a gente, como que isso começou? Testes manuais. Tá? Que o testador ali, o tester, ia lá, pegava a aplicação, acessava, ia clicando, montava cenário de teste, executava ali baseado em checklist, tirava evidências, tá? Esse processo todo ele tem alguns desafios. Que o que que é? O teste manual ele acaba sendo um pouco mais lento do que um automático. Então, ele é mais difícil de escalar também. Você precisa de mais pessoas para você escalar testes, né? Então, quanto mais rápido você quer fazer, mais pessoas você precisa para você não perder qualidade no seu processo, tá? E aí, ali, com esse problema em mãos, a partir dos anos 2000, a gente entrou numa fase de automação baseada em scripts, que é quando surgiu ferramentas, por exemplo, o Selenium, JUnit, TestNG, entre outras, tá? Tem mais um monte de ferramentas aqui que vocês podem procurar, vão encontrar que são muito boas. E o que essas ferramentas possibilitaram? Essa automação baseada em scripts, né? Então você começou a conseguir criar testes funcionais e unitários via script programáveis, isso daí você realmente ganhou escala em tempo de execução. Mas como tudo, ela tem seus desafios. Então ela tem um excesso de manutenção, porque você mexeu ali no seu sistema, qualquer coisa, o seu código quebra, e você precisa ir lá fazer a manutenção para fazer ele voltar a funcionar. Você tem os testes Planck, né, que são testes que você executa várias vezes e ele dá resultados diferentes, não sempre, mas ele pode dar resultados diferentes, mesmo sem ter tido uma versão de código ou uma manutenção sistêmica, né? E você tem uma cobertura um pouco mais limitada nos testes visuais exploratórios. Se você pensar, o ser humano consegue ver muito mais coisas do que a máquina nesse ponto. Então, um botão caiu, mudou de tela, algum efeito visual, você tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso nos scripts. É impossível? Não, não é impossível, mas você tem um pouco mais de dificuldade. E a partir de 2016, a gente entrou numa era de automação inteligente com IA. Pode até me perguntar depois, putz, mas em 2016 ainda não tinha uma IA, não tinha um ChatGPT, mas a gente já estava começando a caminhar para essa frente, tá? Então, aí, ferramentas, por exemplo, como a Browser Stack, Testing, entre outras, começaram a criar modelos de inteligência artificial possibilitando esse tipo de teste, tá? E o que que ele te permite? Gerar e ajustar testes de forma automática, detectar mudanças visuais e prever falhas, otimizar a execução e priorização de testes, entre outras, tá? Um outro ponto que é importante nelas é que elas têm maior aderência com DevOps ali, CI/CD, que é o que toda empresa busca, né? A gente está buscando sempre a redução do lead time, fazer os testes mais rápidos, sem perder a qualidade, e a ferramenta permite isso. As ferramentas, né? Então, vamos lá, pegando ali aquele, um pouquinho antes do último bloco, 2010 2015, foi os primeiros usos de IA para análise de log e detecções de padrão. Quer dizer, alguns modelos de machine learning começaram a conseguir entender o seu log e prever padrões para otimizar isso daqui para suas correções, para você precisasse. Ali vamos pegar um período de 2016, 2020. O machine learning ele começa a otimizar a geração e execução dos testes, tá? Ele começa a identificar padrões, perceber tendências para adaptar o teste e surgem algumas ferramentas de IA que geram e ajustam testes automaticamente, tá? Além de melhorar esses algoritmos que analisam o histórico de falhas, prevê novos bugs e detectam bugs visuais. Tá? E a gente está numa época mais recente, atual, né, que é o teste autônomo. Então, ele começa a fazer validações visuais com a IA e otimização preditiva. E a gente entra nessa época de comandos que a gente usa no GPT da vida. Você cria ali um comando na console e ele permite que você faça sugestão de casos de teste baseado na história, baseado na documentação, tá? E auxiliando o que há nos logs e nas análises mais preditivas. Aí vai aqui algumas recomendações minhas aqui, pontos de atenção, tá? IA é uma ferramenta na sua caixa de ferramentas. E você tem que avaliar a melhor forma de usar. Até uma analogia, não é porque você comprou uma parafusadeira que você abandona a sua chave de fenda. Todos têm o seu lugar onde você vai usar, dependendo da precisão do trabalho que vai ser feito. E um outro ponto é que a IA não substitui o ser humano. A gente ainda precisa do ser humano, até porque a IA não consegue fazer tudo sozinha. Ela não é 100% autônoma, ela precisa da nossa conferência e do nosso trabalho em cima dela. Então, vamos para o ponto focar, para o foco, né? O que as empresas ganham com a IA? Primeiro, reduz custo.
tá? Custo e tempo. Por quê? Você reduz o seu teste manual e os seus ciclos ficam mais curtos, reduz o seu tempo de entrega. Isso é ganho de eficiência. Os seus testes eles são mais confiáveis, porque como a ferramenta ela consegue se adaptar mais fácil, as ferramentas conseguem se adaptar mais fácil ao que está acontecendo, ela diminui seus testes Planck e melhora a precisão e detecção dos seus bugs. Permite que você explore mais cenários, eu vou mostrar aqui daqui a pouco um pouquinho na prática como é fácil, e permite automatizar, que o automatizador foque no problema mais complexo. Então, você tem uma regra de negócio muito complexa. Deixa o seu automatizador, ou o seu QA manual, fazer isso que é mais complexo ou mais delicado, e deixa a IA fazer o grosso do que é o grosso do trabalho do que é o dia a dia, são as telas principais, as telas mais simples, os fluxos de negócio que você consegue, e deixa esse detalhe para o manual para você ter um pouco mais de atenção. E ela tem uma adaptação mais rápida a mudanças. Então, o teste autônomo reduz a necessidade de manutenção. Porque como você não vai precisar recriar os scripts toda hora, a própria ferramenta recria, qualquer mudança você consegue fazer isso de forma muito mais rápida. E ele tem uma otimização na integração com o DevOps. Então, ela é otimizada para pipelines e ela reduz a manutenção da pipeline. Porque você vai ter que diminuir a quantidade de interações que você precisa mexer na sua pipe para ela parar de quebrar por algum motivo. Aí vamos falar assim, a automação, ela tem limites? Tem. A IA não substitui 100% do QA, tá? Não substitui. Então, uma boa estratégia de testes, ela é essencial para que você atinja o objetivo que você quer. A qualidade dos dados, ela é muito importante. Então, os modelos de IA precisa de treinamento. Você precisa constantemente estar alimentando a IA com insumos para que ela consiga te dar o resultado que você precisa. Então, o dado de qualidade é muito importante. Você tem uma boa especificação funcional, como que o seu sistema funciona, histórias bem detalhadas, alimenta a IA com isso e deixa ela trabalhar para você. Quanto mais rico isso, melhor. Tá? Ela precisa de governança e controle. Então, por mais que ela é um pouco mais autônoma, ela precisa de uma validação humana. Você precisa que um humano entre lá e analise e olhe o que está acontecendo para ter certeza que aquilo está certo e atende o que você precisa realmente. E a curva de aprendizado, né? As equipes precisam se adaptar às novas ferramentas. Não é um tempo muito longo de adaptação com uma ferramenta de IA. A gente sabe pelas que a gente usa em números por aí, que lançaram, mas mesmo assim ela tem uma curva de aprendizado e a gente precisa se adaptar para isso. E aí vai uma outra frase aqui que eu escrevi para vocês, que é: a IA é um aliado e não um substituto dos engenheiros de qualidade. Então, cara, é mais uma ferramenta na sua caixinha de ferramentas, é um aliado, pode auxiliar muito no trabalho, agilizar muito o que você tem que fazer, mas não está ali para substituir ninguém. Tá? Vamos ver um pouquinho da IA na prática, para a gente ver como que a IA consegue ajudar a gente. Tá? Vamos lá. Eu peguei aqui, eu montei já uma demo, mas a gente vai fazer tudo do zero aqui, tá? Vou criar um projetinho novo. Esse projeto eu vou chamar aqui Demo Browser. Ele é rapidinho para criar. Enquanto ele está aqui criando o meu projeto, eu vou pegar um sitezinho que eu criei. Peguei um template na internet para um site estático, tá? Então, vou tirar essa barrinha aqui do meio do caminho. Vou falar assim, IA, gera para mim. Tá? Aqui é onde a gente coloca a nossa documentação da aplicação. Então, todo detalhe técnico, funcional que você tiver, que você acha importante para o seu teste, você coloca aqui. Aqui, como eu vou criar um testezinho simples, eu vou colocar aqui. Sugira cenários de teste para meu website estático. Vou gerar, ela vai começar a processar, entender isso daqui e sugerir. Tá bom, o que eu consigo sugerir de cenário de teste para de acordo com essa entrada? Ela começou ali, ó, validar a estrutura HTML, validar meta tag. Ela está me sugerindo uma série de casos de cenários de teste possíveis aqui para ter uma boa cobertura. Se eu tivesse alimentado IA com mais informações, ela conseguiria me munir com
maior quantidade de cenários até mais assertivos do que eu precisava. Vou deixar ela gerar aqui. Terminou, vou adicionar todos esses casos de teste ao meu projeto. Tá? Volto para meus casos de teste. Então, ele sugeriu esse monte de teste aqui, que tem bastante coisa interessante, uma cobertura muito boa. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o primeiro que apareceu. Vou falar assim, gera para mim esse caso. Vamos gerar para mim esses steps, tá? E aí eu coloco aqui o endereço que eu quero. Não vou preencher o restante, mas ele já sugeriu um monte de steps. Vou dar um proceed. Nesse momento, o que ela está fazendo? Ela vai acessar o meu site, vai analisar o que está lá e vai começar a escrever esse cenário de uma forma que a gente consiga executar. Tá? Você vai ver que é tudo rapidinho para criar. Então, para a gente criar toda essa lista aqui, seria também super, super rápido. Então, uns segundinhos aqui para eu terminar. Então, só para ver aqui, ó, seriam 42 cenários. Só com aquele inputzinho bem simples que eu coloquei de informação, ela me sugeriu 42 cenários diferentes. E agora está começando a criar a execução. E eu programei em uma linha. Vamos lá. Já deve estar para terminar. Fazendo tudo aqui na prática, tá, gente? Eu deixei um teste pronto, mas de qualquer forma eu resolvi fazer ele 100% na prática para ver como que ele realmente reduz o tempo de criação. Bom, enquanto ela está gerando, está demorando um pouquinho, eu vou mostrando aqui o low code e no code de um teste que eu criei previamente, depois a gente volta lá e esse que eu criei. Eu tinha deixado um pronto aqui que verifica todos os arquivos estáticos do meu site. Eu vou dar um run, ele vai abrir uma outra ferramenta para a gente fazer a execução. Aqui, vou executar isso aqui tudo, você consegue pôr numa pipeline, consegue pôr no meio do seu processo de forma rápida, simples aqui e eficaz para o que você precisa. Aqui ela vai abrindo o background e vai começar a executar o teste. Por isso que está demorando lá, o site não aceitou muito bem. O site bonito que eu criei aqui. Ela começou a executar e foi seguindo o cenário usando o vizinho para execução. Terminou. Vamos voltar? Deixa eu voltar aqui. Ó, ele terminou criação daquele outro cenário que eu tinha feito previamente, que era esse de verificar verificar se carregou todos os arquivos estáticos. Vamos também dar um play nele para ver a execução. Vocês viram que sim, a gente deixou criando, ele criou tudo aqui, super simples. E aí ele começou a executar. Enquanto está executando, vamos estressar um pouquinho mais a ferramenta aqui, para mostrar para vocês algo. Vamos minimizar, deixar aqui executando. Não, vamos encerrar a execução. Vamos pegar e vamos criar aqui dentro um projeto novo.
Clicou. Vou escolher o Mercado Livre. Se tem alguém aqui que é do Mercado Livre. E vou colocar, gostaria de gerar alguns cenários de teste para o meu e-commerce. Vou gerar enquanto a gente está aqui. Ela está gerando bonitinho, né? Todos os cenários. A gente vai fazer a mesma coisa, escolher um ali para a gente trabalhar. A gente não tomar muito tempo. Eu vou parar até a geração aqui, vamos adicionar os casos que ele já criou. A gente não precisa de todos os casos, a gente precisa pegar alguma coisa aqui para a gente testar. Vou voltar, vamos escolher um aleatório. Test database, order process, category. Vamos escolher um aqui, um simples para a gente. Performance de elementos. Vou pedir para ela gerar. Eu vou colocar aqui o mercadolivre.com.br. E aí ele vai fazer o mesmo processo de gerar. Então, você viu que com qualquer site aqui a gente consegue gerar de forma rápida, fácil, tá? Esse mesmo tipo de funcionalidade de feature também funciona para a app. Então, é nesses pontos que a IA consegue te auxiliar, porque tudo isso daqui, se você fosse montar script, é muitos scripts que você tem que montar, uma manutenção grande, não é tão rápido, tão simples para fazer. Né? E aqui, ó, a gente volta aqui no está criando, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Ele vai trazer aqui tanto no Low Code Automation quanto direto aqui no teste aqui embaixo. Ele vai trazer esse teste que a gente vai criar agora. Tá, tá criando. Mesmo ela demorando um pouquinho aqui, alguns segundos para criar, você dá para perceber que é muito mais rápido do que eu criar esse script, né? Usando um Cypress, usando um Selenium, né? Usando qualquer coisa. Ele já terminou de criar, ele vai vir aqui pro low code, no code. Aqui, valendo performance, run, trazer para cá, ele vai começar a fazer a execução. De forma muito rápida, de uma especificação simples, endereço, ele já conseguiu criar e executar aqui uma série complexa de dados. Que esse teste ficou um teste simples, que ele só abriu a página, né? Um bem simples. Isso, gente. Agora eu vou devolver a palavra aqui pro Maicon. Muito obrigado, gente, por estar aqui hoje, por participar dessa apresentação. Espero que tenham gostado. Perdão, pessoal, estava buscando o botão do mudo aqui. Muito obrigado, Márcio. Muito, muito interessante a apresentação, a demo. Você trouxe aí muitos pontos aí. A gente tem bastante perguntas legais ali no chat que a gente vai buscar responder no final. E sim, a inteligência artificial realmente, como você mencionou, ela está revolucionando aí o mundo de testes, né? Ela está trazendo mais velocidade. Eu vou passar a palavra para a Débora, do iFood, ela vai estar fazendo aí para a gente uma apresentação, mas antes a gente tem uma perguntinha para vocês aí, né?
se vocês gostariam de explorar como a ferramenta da BrowserStack pode aprimorar seu fluxo de trabalho e de testes. Então, por gentileza, nos ajudem a responder e a gente passa diretamente para você a palavra, Débora. Boa, Michael, obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo certo? Só me apresentar um pouco aqui, tá? Prazer conhecer todos vocês, tá? Meu nome é Débora. Falo diretamente aqui do Nordeste, aqui de Recife, tá? E trouxe hoje um assunto bem legal para compartilhar com vocês, que é justamente sobre o tema ali de inteligência artificial, entrando no tema de qualidade e alguns cases que a gente tem aqui no iFood também. Como que a gente faz aqui no iFood também para poder resolver alguns problemas em conjunto com algumas integrações, com o browser stack, tá? E aí, o que é que eu preparei para trazer para vocês hoje? O primeiro que é importante a gente entender é o que é que muda no jogo da qualidade de software com a chegada da inteligência artificial, né? Primeiro, o ponto mais importante que é sobre as automações de teste, tá? A gente vai ver um pouco lá na frente, mas quando a gente investe o esforço de manutenção de teste, não é apenas aquele momento que você está investindo que vai ser, que tem um custo. Então, você precisa de um momento de manutenção, você precisa revisitar esses testes sempre. Então, a inteligência artificial ajuda muito nesse ponto do retrabalho que a gente tem nesse tipo de atividade. Ajuda também nas análises de códigos, nas detecções antecipadas ali dos bugs, fazendo aprendizagem de máquina, a gente tem a previsão de falhas, e ó, de acordo com o histórico dessa funcionalidade, é, é recorrente esse tipo de problema acontecer aqui. Então, ele traz para a gente já uma previsibilidade de falhas, a gente tem um ponto também de otimização de desempenho, tá? E aí ele pode sugerir análise dos códigos, inclusive nos códigos de automações, para a gente otimizar e fazer da melhor forma ali os nossos testes. Insights de como melhorar a experiência dos nossos usuários de acordo com o feedback, de acordo com o uso, e principalmente também nas automações de processos. Tá, e o que é que o Browser Stack pode me ajudar aqui no dia a dia com esse trabalho, né? Um dos pontos principais é, de fato, ali na automação. Acho que como o Márcio trouxe para vocês ali com as ferramentas de low-code, com as ferramentas de geração automática de casos e testes, isso é um ponto bem legal que vocês podem estar utilizando, tanto para as automações ali utilizadas por IA, como para teste de regressão, teste de sanidade, análise de relatórios inteligentes. Então, no final da apresentação, eu vou trazer para vocês aqui, mostrar um case também de um relatório. Análise preditiva ali de defeitos, geração de relatórios inteligentes, bastante interação ali com a parte visual. Então, você consegue fazer alguma análise, por exemplo, de acessibilidade, análise também de, ó, historicamente, esse componente que está fora do padrão ali de acessibilidade apresenta esse problema. Então, você consegue ter esse histórico de maneira um pouco mais inteligente também. E aí, a otimização dos ciclos de teste lá no Test Manager e a manutenção preventiva ali e antecipada de anomalias, isso de defeitos, através do monitoramento ali dos resultados de testes. E aí, acho que qual é o ponto que é importante compartilhar com vocês? Aí, falando mais um pouco sobre o ciclo das automações de testes, né? Em média, tá? A gente tem a execução de um teste manual, ele dura mais ou menos uns 20 minutos. Claro, depende da massa, depende de setup, depende se é um teste web, um teste mobile, tá? E, em contrapartida, a gente tem um custo dos testes automatizados aí, levando em consideração um teste de complexidade média, a gente tem uma duração de mais ou menos 3 minutos. Então, quando você vem aqui para a ponta do lápis, contabilizar o esforço de recursos e de investimentos que é necessário para investir em alocação ali de tempo de pessoas, a gente tem uma redução quando a gente investe ali nas automações, a gente investe não só nas automações de testes, mas de processos também, a gente tem uma redução de mais ou menos ali 85% do investimento. E esses 85% a gente pode estar utilizando justamente para aumentar ainda mais a nossa cobertura de teste, pensar em cenários alternativos, trazer fluxos diferentes que não dava para a gente pensar porque o time estava muito ocupado realizando testes manuais. Tá? E aí, quando você traz esse número ali mais a longo prazo, por mês, por
por dia, por semana, você tem um crescimento aí exponencial da cobertura e do retorno que esses testes têm ali para a gente. E aí, um case que eu queria trazer para vocês é como a gente faz hoje aqui no iFood, né? Como que a gente garante a qualidade hoje do nosso app? E aí, antes de trazer o case, eu queria dar um contexto melhor para vocês, né? Aqui no iFood, a gente tem uma aplicação que a gente chama aqui de alta demanda, né? Então, a gente tem mais de 100 milhões de pedidos por mês, tá? A gente tem o nosso app ali, Android e iOS, instalado em mais de 40 milhões ali de aparelhos. A gente tem mais de 5 mil deploys ali de back-end dos nossos serviços por semana, tá? E a cada nova semana a gente tem uma nova versão do app, Android e iOS, disponíveis nas lojas da Google e na loja da Apple. Então, pensando nesse contexto, pensando nessa visão, olha o desafio gigante que a gente tem para garantir a qualidade desse ecossistema, tá? E como que a gente faz isso hoje, tá? Eu acho que o primeiro ponto é o modelo de trabalho. Então, como que a gente trabalha hoje aqui no iFood, tá? A gente trabalha no modelo de QE, tá? Que é o modelo de engenharia de plataforma. Então, a gente tem a parte de engenharia de plataforma, a gente tem a plataforma de SRE, uma plataforma de engenharia de DevOps. Então, a gente tem dentro do iFood uma parte de engenharia de plataforma de qualidade. Tá, mas qual é a diferença de QA, de QE, o modelo de trabalho, tá? Principalmente o QA, ele tá dentro dos times, acompanhando tudo que está sendo desenvolvido, sentando ali com o time de desenvolvimento, entendendo e validando todos os fluxos de ponta a ponta, tá? Qual a principal diferença ali para a abordagem de engenharia de plataforma de qualidade? A gente trabalha principalmente na construção de ferramentas, soluções e processos que ajudem todos os times a garantir a qualidade, tá? Tendo em conta que a qualidade não é responsabilidade do QA, nem do Dev, nem do PO, é responsabilidade de todos. Então, é dever de todos também realizar as validações e ter o cuidado ali a subir alguma feature, a subir algum código. Então, o que é que a gente faz, tá? A gente desenvolve ferramentas, integrações e processos que ajudam a garantir a qualidade do que está sendo desenvolvido por cada um dos times. A gente tem uma cultura de qualidade dentro dos times, que tem, ó, acabei de subir um MR, deixa eu entender se os testes passaram, se os testes falharam. Então, não é simplesmente ali subir o MR, acabou o escopo. Não, a gente tem essa cultura de analisar, inclusive depois de produção, fazer todo esse acompanhamento da qualidade dos serviços e como é que está a saúde do nosso app de produção. Então, tem as automações de processos também, que ajuda a gente a identificar possíveis bugs, até mesmo antes do código ser mediado. É importante também a questão dos feedbacks rápidos. O que quer dizer isso? Tá, hoje a gente tem uma suíte aqui, que a gente chama aqui de Health Check, que a gente roda alguns testes de saúde dos nossos serviços a cada 5 minutos. E ele traz para a gente um resultado de que, ó, tá tudo certo aqui. Eu acabei de subir um deploy que, por exemplo, deu algum problema, eu consigo ter um feedback rápido daquele problema e assim agir rápido e conseguir resolver o problema. Tá? A gente tem métricas também que ajudam a identificar em tempo real como que está a nossa produção e as nossas releases aqui internas. A gente tem os testes contínuos, né, contínuos testes aqui para Android e para iOS. A gente tem os nossos testes de performance do app, tá? Acho que muitas pessoas olham e vê muito o teste de performance como, fazer teste de performance para entender quantas requisições aqui o meu sistema aguenta. Tá bom, a gente tem um teste de performance na camada de serviço, isso é, para os nossos endpoints, e a gente tem um teste de performance também para aplicações web, para entender, principalmente ali pensando em app, quanto meu app está consumindo de memória, quanto meu app está consumindo de CPU, rede, transação entre as telas. Então, pensando em qualidade, é muito importante também avaliar testes de performance para o app. A gente tem as execuções aqui dos monkey tests, a gente tem também testes de fallback. Eita, porra, alguma coisa aconteceu, algum problema em produção. A gente precisa ter fallback e precisa ter testes de fallback para garantir que o nosso usuário não vai ser impactado. Isso é, o nosso pedido vai continuar chegando ali ao restaurante sem maiores problemas. A gente tem testes também de logs de eventos, né?
como falei, é bem importante essa monitoria que a gente faz em produção. Então, é importante a gente garantir que os eventos, a cada execução, a cada teste, seja logado lá nas nossas ferramentas de análise para poder entender o que é que está acontecendo em produção. Então, para isso, a gente precisa criar uma validação para que todos os times consigam ter essa visão. Como que a gente faz hoje com relação às integrações e como é que a gente garante aí boa parte desses fluxos hoje, tá? A gente trabalha com algumas integrações bem legais com o Browser Stack, tá? Que eu ia trazer para vocês. Acho que o primeiro ponto vou trazer vários exemplos aqui de UI, tá? O nosso framework aqui de UI. Então, a gente tem um framework aqui, onde a gente tem as configurações de rotinas, configurações de pipelines, e o que é que acontece? Os nossos testes aqui, dentro do nosso framework, ele se conecta, tá? Através da API do Browser Stack, starta a execução dos testes lá no Browser Stack, o Browser Stack devolve esse response para a gente com o resultado das execuções, ó, passou, falhou, tá com teste flake, e o que é que a gente faz? A gente pega esse resultado das execuções e conecta com o Slack. Então, fica muito mais fácil para os times verem o resultado dos seus testes, fica muito mais fácil para o nosso time aqui de engenharia de qualidade visualizar e entender se o teste está precisando de manutenção, se de fato é um problema. E a gente tem algumas rotinas configuradas para isso, tá? Trouxe um exemplo aqui de um dos nossos reportes que a gente tem no Slack. Apaguei aqui alguns dados confidenciais, mas a gente traz, por exemplo, o ambiente aqui, se foi no browser stack, se foi, por exemplo, num emulador, em um device físico, tá? A gente tem um time responsável pelo teste, ou a pessoa que startou, a tag de que feature aquele teste faz parte, a plataforma, se é Android, se é iOS, e a versão ali do app. E aqui com resultados, se os testes falharam, se os testes passaram. Então, a gente consegue direcionar aqui para 3 itens. Primeiro, a pipeline. Então, se eu clicar aqui, vai me direcionar diretamente para a pipeline. O teste port que a gente usa ali com a Lura, então se clicar você já consegue abrir, expandir, e aqui olhar ali os resultados com detalhe maior. E a gente tem também as nossas rotinas. Então, a gente tem as rotinas agendadas em um período do dia. Então, trazer um exemplo aqui, eu preciso executar e ver o resultado dos testes todo dia ao meio-dia. Então, ao meio-dia, a nossa pipeline vai lá, starta, se conecta com o Browser Stack e traz para a gente todos os resultados. E a gente tem também as execuções após um merge. Então, a gente tem algumas versões, versão beta, versão candidate. Então, em determinadas versões, depois que o desenvolvedor executa o merge para aquela determinada versão, a gente automaticamente executa os nossos testes. Aí entra novamente nessa rotina. A gente pega o framework, faz um trigger ali para o browser stack, executa, e em cima daquela thread desse mesmo MR do desenvolvedor, a gente traz o resultado ali, se aquele MR gerou algum novo problema, se está tudo ok, se os testes continuam passando, e aí a gente consegue ter um feedback mais rápido de como que está a qualidade daquele código. E a gente tem também as execuções dos testes antes do time de desenvolvimento abrir o MR. Tá, mas como é que a gente consegue fazer isso? Vou passar aqui para o outro. A gente tem um bot, tá? Dentro do Slack também, que ele funciona de forma um pouco parecida. Só que aí a gente precisa adicionar algumas informações a mais. Então, dentro desse bot aqui do Slack, a gente pode selecionar ali a plataforma, se é Android, se é iOS, informar onde é que está ou o APK ou o ponto .ipa, que é gerado pelo time de desenvolvimento, ou então selecionar ali a branch que o desenvolvedor está fazendo ali a alteração. Então, uma vez selecionado isso, a gente consegue selecionar os cenários ou uma suíte específica que eu quero executar aquele teste. Tá, então, se eu estou fazendo, por exemplo, um teste de login, eu não quero que execute os testes de checkout, por exemplo. Então, eu consigo delimitar tudo isso. E também consigo, eu estou executando, estou fazendo uma mudança grande aqui, eu quero garantir que não quebre nada do que já estava funcionando. Então, eu posso selecionar também todas as outras suítes para garantir que não houve impacto. Então, a mudança do processo que a gente tem relacionado ao estado anterior é que agora a gente tem um bot que a gente consegue antecipar a execução
ainda em tempo de desenvolvimento. Então, a gente tem um bot que conecta aqui com os nossos testes, que estão no framework, e a gente faz a conexão com o browser stack. Do browser stack, a gente tem os resultados também é enviado ali através do Slack. E outro ponto que a gente tem também, que é bem bacana, são as métricas de qualidade para requisitos não funcionais. Aí eu trouxe aqui como exemplo a performance, tá? Qual a principal diferença dela? Ela vai funcionar um pouco parecido com a primeira rotina que eu apresentei para vocês. Que aí a gente tem um framework, conecta com o browser stack, resultado, Slack. Só que a gente consegue aproveitar essas execuções e também extrair outras informações. Trazendo o exemplo aqui. Dentro do browser stack tem uma funcionalidade justamente de performance do app que a gente consegue extrair várias informações. Então, o que é que a gente faz? Então, a gente aproveita que, ó, determinado teste vai ser executado em tal hora e a gente consegue captar essas informações. E aí, como é que a gente captura essas informações? Lá no browser stack, a gente tem justamente a parte de log e a parte de trace. Então, quando a gente captura aquelas informações, a gente consegue extrair alguns dados, inclusive eventos de clique, eventos que podem ser utilizados para gerar outras validações. Então, nesse exemplo aqui, a gente tinha um schedule ali configurado para executar ao meio-dia, por exemplo, e nisso a gente trouxe alguns dados do consumo dentro do app. Então, qual foi o tamanho do app que foi instalado, qual foi a memória utilizada. E aí vocês analisam os recursos de vocês, se está dentro, se está fora do range. O próprio browser stack, eles sugerem para a gente um range de consumo de memória, CPU, de acordo ali com o tipo de aplicação. Ou você consegue fazer essa personalização também via script, via integração. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um problema que detectou uma issue, então ele traz aqui o alarme, traz o alerta, isso tudo dentro configurado ali no nosso bot do Slack. E aí, vamos um pouquinho agora para a prática. Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu subi aqui uma APK, tá, do Google Tradutor, só para a gente fazer alguns testes bem rapidinhos aqui e conseguir mostrar para vocês. Então, enquanto ele instala aqui, boa. Então, a gente já tem aqui a nossa APK instalada do Google Tradutor. Peguei aqui um device Android para esse exemplo e tem todo esse trecho aqui de logs, que é o que eu estava falando para vocês. A gente consegue ter vários insights através desses logcats, fazer filtros, dar comandos ADB também, por exemplo, ADB devices, e conectar várias coisas dentro desse contexto, utilizando todos os comandos aqui do browser stack. E aí você consegue fazer isso também via integração. Então, isso para os testes automatizados. Então, outra funcionalidade que é bem legal também é o inspect. Hoje, boa parte ali dos desenvolvedores de testes automatizados, a gente utiliza ali o Appium ou alguma outra ferramenta para capturar IDs, class name, XPath, de vários pontos ali da aplicação. Então, com o Inspector aqui, a gente consegue exatamente abrir aqui a tela e ele já traz para a gente aqui, ó, o package da aplicação, class name, texto, resource ID. E isso a gente consegue ter uma velocidade maior na identificação ali dos elementos e de uma forma rápida e fácil. Basta ter o APK, subir que você consegue pegar o package e os outros elementos também. Tá? Deixa eu sair aqui do Inspect agora. Deixa eu mostrar para vocês um pouco dos dados de performance, tá? Bom, enquanto está startando aqui, deixa eu ir fazendo alguns fluxos. Aqui, nesse menu lateral, a gente tem todos os dados aqui de consumo dessa aplicação, isso é, desse pacote. Então, à medida que eu for clicando aqui, deixa eu ver, teste, browser stack. Automaticamente, eu vou alterando aqui e ele vai consumindo aqui, me dando todos os insights de CPU, de frames por segundo, tá? Cadê? Vou trocar aqui, só para gerar mais
E quando eu parar aqui, der um stop profiling, ele vai trazer para a gente todos os resultados. Aí você tem a possibilidade de acompanhar em real time, aqui por esse menu, e tem também a possibilidade da gente gerar, por exemplo, um relatório estático que pode ser compartilhado aí entre o time de desenvolvimento, entre as diretorias, entre o próprio time de qualidade. E aqui é uma versão bem resumida aqui de como é que foi essas execuções, esses cliques que a gente estava fazendo ali no app. Então, ele trouxe aqui para mim a quantidade de frames, a quantidade de memória que foi utilizada, a quantidade de CPU. Então, isso traz para a gente vários insights em que a gente pode trabalhar na melhora da performance nesse app, né? Imagina se eu estou com um celular ali, um celular low-end, e tenho 4 gigas ali de memória, e eu estou vendo que o meu consumo de memória de um app só está passando ali de 200 megas. Eu não quero utilizar esse app. Então, isso traz para a gente vários inputs legais, importantes. E aqui você pode chegar a compartilhar o link aqui estático de como que foi a execução. E dentro aqui do contexto do iFood, né, a gente faz isso e pega essas informações ali de forma automática. Então, a gente salva essas informações ali em algumas variáveis, acessa e monta o próprio relatório. Então, a gente pode utilizar esse padrão aqui ou pode fazer um relatório customizado que nem eu apresentei para vocês ali anteriormente. Tá, Débora, mas agora eu sou novo em qualidade, eu não sei por onde começar. O que é que eu faço aqui? Eu quero iniciar na área de qualidade, eu quero iniciar e começar aqui uma vertente de qualidade dentro da minha empresa. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer a gente tem alguma documentação, alguma coisa que dê insumo como o seu software quer se comportar? Eita, temos? Pô, a gente já tem muita coisa, então. Vou trazer o mesmo exemplo aqui do Google, da APK do Google Tradutor que eu trouxe. Pesquisei aqui bem rapidinho um site dizendo, ó, o que é o Google Tradutor, tá? E aí eu vou copiar exatamente esse texto, como tem aqui. Ele está dizendo exatamente aqui o que ele tem tradução offline, que ele tem tradução de imagens, e venho aqui no browser stack, aí utilizando a ferramenta aqui de AI, que é o Test Case Manager, e aí eu consigo adicionar inputs e o browser stack consegue me ajudar. E, ó, começa a validação por aqui, são esses cenários que são importantes para esse contexto. Quando a gente bota aqui no Generate com AI, a gente consegue colar um texto específico, então copiei tudo que tinha dentro daquele site aberto, dizendo o que era a ferramenta, como funcionava, o que é que tinha, colei aqui e peço aqui para o browser stack gerar meus casos de testes. Ou então, se eu tiver um documento aqui em PDF que explique, tenha muito mais refinado o que seja o meu software, o que é que ele vai fazer, quais são os casos de uso, ele vai conseguir ter informações ainda mais ricas de como vocês conseguem validar. Enquanto ele está gerando aqui, aqui embaixo a gente já consegue ver que ele já trouxe alguns cenários para a gente. Então, ó, quero fazer ali a tradução de pronúncia ali através da voz. Ah, eu quero fazer uma tradução básica ali de texto. Eu quero fazer aqui uma validação aqui de acessibilidade, tá? Eu quero fazer um intérprete ali em real time. E aí a ferramenta ajuda a gente a ter esse primeiro input. Então, principalmente para quem está começando agora, está estruturando um time de qualidade, acho que ter esses inputs de quais cenários a gente consegue fazer em determinadas situações, em determinados softwares, pode ser um caminho aí que a IA tem muito a ajudar vocês, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação e eu acho que era isso, pessoal. Muito obrigada aí pelo tempo, pela participação. Eu vou passar para você de novo, Maicon. Obrigada. Muito obrigado, Débora. Uau, uau, uau. Muito interessante. Realmente, assim, acho que os dois cenários que você e o Márcio Cortez mostraram aí, né? Teve muitas pessoas que postaram perguntas ali, bem interessantes. Mas, enfim, muito obrigado, muito legal. Eu vou estar compartilhando novamente aqui a minha tela para a gente finalizar aqui com as perguntas. Ficou uma pergunta só para a gente
tá visualizando aqui. Uma pergunta para você, Débora. Deixa eu só pegar ela aqui, só um minutinho. Aqui está. Sim. Sim, Débora, qual o framework que vocês utilizam nos testes e como vocês delimitam esses testes? Seria alguma tag por módulo? Pergunta do Boa. Tiago Amaro. Boa, obrigada pela pergunta, Tiago. Hoje a gente utiliza o WebDrive I/O, tá? Como ferramenta e como framework para os nossos testes de UI. Para os testes API, a gente utiliza uma outra, mas isso é um papo para um outro webinar, tá? Como a gente delimita ali as interações entre os módulos, entre as features, sim, a gente utiliza ali algumas tags, tá? E a gente tem tags específicas para funcionalidades que estão em desenvolvimento, tags específicas para funcionalidades que já estão ali em produção, tags específicas por módulos, então na hora da gente executar, a gente consegue delimitar e dizer, ó, eu quero todos os testes que tenham essa tag e a gente consegue direcionar a execução desses testes. Principalmente ajuda ali os desenvolvedores que estão executando um teste específico, uma funcionalidade específica. Então, a gente sugere muito ali que use esse contexto, mas para testes já mais abrangentes ali, eu quero executar um regressivo, onde a gente precisa executar tudo. Então, a gente faz a execução de todo o conjunto de tags ali existentes. Muito obrigado, Débora. Bom, então, acho que eu acabei respondendo aqui as outras perguntas, a gente acabou interagindo com o pessoal. Bom, pessoal, eu, gostaria de agradecer realmente a participação sua, Débora, do Márcio, e de todos que se registraram aí, que participaram da nossa pauta de hoje, né? Agradeço muito a presença de todos vocês. Foi um prazer ter vocês aqui na nossa webinar hoje. E até a próxima. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Márcio. E um abraço para todos. Boa tarde e bom trabalho e boa semana. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Um abraço.